Fala, gigantes! Como é que vocês estão? Bem-vindo ao podcast Fala Gigante. E hoje, gente, eu trouxe um aluno, uma convidada especial, uma pessoa que fala muito sobre gestão, sobre liderança, sobre vendas. Porque aqui o canal, gente, é pra gente se vender, pra gente bater um papo. E com certeza a pílula que vai ser soltada aqui hoje vai ser fundamental para você fazer o seu negócio dentro daquilo que você pretende fazer hoje, ter resultados, tá bom? Com vocês, Paloma. Oi, André, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, de estar aqui junto com a sua audiência, e é de grande honra poder estar aqui nesse momento, porque quando eu conheci o André Nunes, eu estava em um ciclo, muito complicado da minha vida. Então, o DNA de Gigantes, o André Nunes, ele trouxe um divisor de águas para minha vida. Ele trouxe resultado, ele trouxe transparência, ele trouxe objetividade. Então, legal, Paloma. Eu tenho um carinho muito grande por você e a gente já está fazendo e muitas coisas juntos vamos fazer. Paloma, uma conversa descontraída, é algo... Eu quero deixar você leve, eu quero que você sempre leve recado para nossa audiência, tá bom? Quem é Paloma? Então, a Paloma Soares tem um filho lindo, o Enzo, de 7 anos, que é o motivo pelo qual eu não paro. É o motivo pelo qual eu quero sempre continuar. Eu sou pedagoga, formei minha primeira formação é pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, gestão, orientação e supervisão. Então, desde lá, do início, com 16 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria ajudar a desenvolver pessoas e levar conhecimento. Atualmente, eu sou coordenadora de SPC na CDLDF, sou líder, amo o meu trabalho, amo aquela casa, sou palestrante também e especialista em liderança, gestão e autoliderança. Legal. E Paloma, de tudo que você colocou que você faz, né, que você ama estar ali dentro ali da CDL, qual que é o seu maior objetivo ali dentro? O que você realmente gosta de fazer para ajudar as pessoas? Desenvolver e treinar. Eu acho que isso é o que arde o meu coração, porque quando a gente olha, para uma entidade do tamanho da CDL, quando você tem essa oportunidade de você pegar pessoas e desenvolver e saber que aquelas pessoas possam atingir níveis mais altos, é o que deixa o meu coração alegre. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque hoje o dia é só de pergunta, viu? Tranquilo. Quando você fala em desenvolver pessoas, aonde que vem essa paixão para você desenvolver pessoas? Então, André, isso eu acho que desde criança eu já tinha essa paixão, de estar ali ensinando, brincando de escolinha. E o que eu tive, Eu tive uma criação só com a minha mãe, Meus pais separados desde praticamente a gravidez da minha mãe. Então, eu sempre vi que minha mãe era muito empreendedora, E para ela empreender, ela precisava de conhecimento. E não tinha pessoas, muitas vezes, para estar ali apoiando, ajudando, ensinando. Então, eu decidi que eu queria ajudar pessoas a terem essa independência, tanto emocional e financeira. E eu entendo que isso só acontece através do aprendizado. Legal. E o que a Paloma mais gosta de fazer hoje na vida dela, com o filho dela? Como filho? Ensinar. Ensinar? E como... Quantos anos ele tem hoje, Paloma? 7. Como que ele vê a Paloma hoje? Além de mãe. Ele vê como uma pessoa, uma mulher que trabalha, que batalha, que ele entende a minha ausência, porque ele sabe que existe algo por trás disso. Então, quando ele tinha 5 anos, no meu aniversário, ele veio me dar os parabéns e ele falou o seguinte: mãe, eu entendo sobre evolução e eu entendo que tudo o que a senhora faz, quando a senhora precisa sair para trabalhar,
quando a senhora precisa estudar, é para me dar algo melhor. Ele fala isso? Ele fala. E tem Uau. isso gravado. Então, assim, aquilo pra mim, eu chorei horrores naquele dia, porque, assim, eu tinha uma criança de 5 anos falando sobre evolução, e no mundo dele, ele usou até um exemplo de uma sinuca. Ele é apaixonado por sinuca, e em um determinado momento eu tinha comprado uma sinuca, depois eu comprei uma sinuca melhor pra ele. Uau. E ele usou esse exemplo, né? Então, eu sempre converso muito com ele, tenho muito diálogo de ensinar, de estar ali, de ser presente o tempo que eu estou com ele. Apesar de ser muito corrido, né, o dia a dia, me divorciei, né, e depois do divórcio, ser mãe solo é um desafio. É um desafio na sociedade, é um desafio familiar. A gente passa por muitos preconceitos. Então, durante a minha separação, né, o meu processo de divórcio, eu sempre falo que o que mais doeu não foi a separação. O que mais doeu foi o preconceito das pessoas. As pessoas, por mais que tentam, né, normalizar, talvez nem seria a palavra normalizar, né, porque não é normal, mas elas não entendem, elas não querem entender o que o outro passou, por que que ele passou e por que que aquela atitude foi tomada, né? Então eles querem julgar, eles querem ter preconceito, né? No mundo deles, na maneira deles e no mundo que eles acreditam que... E qual foi o seu maior desafio quando você se separou? Maior desafio? Independente do preconceito, qual foi o seu maior desafio? André... Porque eu sei que ser mãe é uma dádiva, né? Eu acho que é algo... Não tem nem palavras pra mensurar, mas também não é fácil. Não. A gente sabe que é difícil, é todo dia, né? Todo dia das coisas que você abriu mão, né? Ainda mais quando a pessoa se separa, né? Eu passei por um divórcio, né? Então eu não sou mãe, sou pai, mas eu entendo um pouco porque você precisa se doar. Sim. E muito. Muito. Qual foi o maior desafio? Eu sempre falo que tudo na nossa vida é uma ruptura. E dói, né? Então, assim, você acordar, decidir acordar 5 da manhã todos os dias, é uma ruptura. Dói. E no meu divórcio, eu tive um casamento, eu escolhi fazer dar certo. Como tudo na minha vida que eu me proponho a fazer. Então, quando eu decidi, né, pelo casamento, como cristãos, na igreja, nós nos casamos, eu fiz tudo como deveria ser. E quando meu filho estava com 2 anos e meio, veio a questão da separação. Foi algo muito delicado e que não tinha como eu continuar daquela forma, né? E aí, quando eu me separei, eu abri mão de tudo, materialmente falando. Porque eu queria paz com meu filho, só isso. E foi um momento muito difícil, porque eu me separei, eu ganhava na época R$1.700, estava com filho, então eu nunca deixei de pagar a escola e plano de saúde. E ainda bem que eu sempre tive a veia empreendedora. Legal. Mas o maior desafio foi isso, foi me separar com filho, com R$1.700, tendo todas as despesas de escola, um plano de saúde, um aluguel, que eu tive que ir para o aluguel, né? Então eu fui para uma kitnet, que deveria ter uns 30 metros quadrados, 35, eu não tenho, mas assim, era um quarto, um banheiro e uma cozinha ali com a sala, né? E foi muito desafiador isso para mim, porque todos os dias eu tinha que decidir fazer algo para dar certo. E teve um dia que o meu filho foi a grande virada, André, para mim continuar e para mim querer sempre mais. Por mais que às vezes as pessoas falem, dinheiro não é tudo dinheiro, não é tudo, mas faz muita diferença. E quando foi um dia, eu tinha que levar meu filho para a escola e para comprar o lanche dele eu só tinha R$2. E aí eu parei, comprei um suco de caixinha, coloquei na lancheira e ele virou para mim e falou o seguinte: mãe, por que eu vou levar só o suco? Eu falei, filho, não vai dar tempo pra mamãe comprar mais nada. A gente já tá atrasada e a gente precisa chegar no horário. Aquele dia eu decidi que nunca mais o meu filho passaria por aquilo.
Nunca mais. E a autoliderança, que eu sempre falo, é isso. É você saber liderar a si mesmo. É você pegar, eu sempre falo que eu sou como uma fênix. Que a fênix, ela é capaz de ressurgir em meio às cinzas e fazer das suas piores dores combustível para renascer e vencer. E essa é a Paloma. Essa é a Paloma que, daquele dia em diante, várias coisas aconteceram na minha vida que é esse combustível, né, para mim não parar. Mas aquele dia em específico, com meu filho, eu falei, nunca mais o meu filho vai passar por isso, né? Então, daí em diante, eu mais uma vez me posicionei, eu busquei, foram dias muito difíceis. Eu me separei em 2019, nós estamos em 2023, nesses 4 anos e pouco aí que eu separei em janeiro de 2019, eu não sei explicar o que aconteceu na minha vida. Primeiramente, eu sei que foi Deus, né, que me deu força todos os dias para que eu pudesse buscar. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Eu quero que cada um, não sei qual momento que você está passando, em qual fase da sua vida você está, mas eu quero que você saiba que você é capaz, sim, de vencer e de conquistar aquilo que você quiser. Uau. Porque quando a gente quer, não existe barreiras. E comecei, né, essa trilha. Naquele momento eu decidi. Eu era professora lá na prefeitura do Novo Gama e eu decidi pedir exoneração. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia voltar pro mercado de trabalho, ela, você é louca. Quase surtou, né? Surtou, porque assim, lá eu tinha uma qualidade de vida, sim. Eu dava aula só, eu estava na coordenação, tinha entregue a coordenação por conta da separação, então eu tinha perdido a minha gratificação de coordenadora, voltei para a sala de aula. Então, de 7h30 às 11h30 estava em sala de aula, meio-dia estava em casa almoçando com meu filho. Entrei em um processo seletivo, no primeiro CDL-DF, mas era para um cargo de farmer, consultora farmer, para me ganhar R$ 1.400 por mês. Ah, lembrou lá do divórcio. Aí eu peguei e falei assim, gente, se tá ruim com 1.700, imagine 300 a menos. E lá eu teria que trabalhar de 8 às 18, a sede no CIA, eu morando no Gama, e eu falei, eu vou. E minha mãe, você é louca, você não vai. Eu falei, vou. Mãe, se em um ano eu não crescer naquele ambiente, eu peço conta, eu peço demissão e vou para outro ambiente. E graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Com 15 dias na CDL, eu tive a minha primeira promoção. Uau. Para certificação digital, recebi esse desafio, que foi implementar o certificado digital na entidade. Vencido essa etapa, depois da minha experiência dos 90 dias, fiz um teste de perfil, passei e fui convidada a assumir a supervisão comercial. Olha isso. E logo depois fui para a supervisão de expansão. Então ali a gente tinha o objetivo somente de captar novos associados, né? Então expandir mesmo nosso número de associados. Fui líder em paralelo do certificado digital e hoje estou como coordenadora de SPC. Uau, que top. Então foi muito gratificante, né? Essa caminhada, né? Porque você vê essa questão, como diz o Enzo, da evolução. E é esse o meu propósito, sempre evoluir. E o que foi o DNA em uma frase? O que foi o DNA e todo o processo que você fez de cursos, mentoria comigo? O que foi isso para você? Qual foi a sua mudança? André, eu fiz o inverso, né? Eu não fui primeiro no DNA. É verdade. Eu fui primeiro para a escola de palestrantes. Então, assim, partindo da escola, porque, assim, a minha experiência com o DNA já foi surreal, né? Mas eu já tinha... Desculpa. Eu já tinha passado por a gente já tinha ali aquele, né? Você estava no meio, né? Já estava no meio. Então, o que foi a escola de palestrantes para mim? Foi a virada de chave, aonde lá eu consegui ter um produto. Uau. Eu lembro que quando eu comecei, teve um dia que eu te chamei no Instagram, eu falei assim, André, não vai dar. Porque eu ainda estava muito confusa. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu lembro, tá? Essa mensagem aqui até hoje. Eu não sei, eu não lembro. E assim, não vai dar. Porque assim,
como que esse processo de desenvolvimento pessoal foi uma virada que eu tive em agosto do ano passado, em um evento de empreendedorismo feminino. Então, assim, não tem nem um ano. E aí, logo em seguida, eu comecei a estudar, comecei a ler, a buscar, porque eu sempre consegui passar algo para as pessoas, mas eu não sabia como passar. Então, assim, às vezes as pessoas me procuram pra, Paloma, tô passando por essa fase, eu preciso vencer, eu preciso montar o meu negócio, como que eu faço? E aí, eu fazia, sempre fiz, né? Sempre tive muito essa questão de servir o outro ali, mas não sabia qual era a metodologia disso. E olha que legal. Até pra vocês, gigantes, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Você me conheceu através de um outro evento, de uma outra pessoa que divulgou, que hoje é minha irmãzona, parceirona. E eu vou estar no evento dela agora, palestrando. Olha como, em curto período de tempo, né? Como o trabalho devolve resultados, né? As pessoas têm que olhar pra Paloma e falar, cara, essa é uma mulher de resultado. E quando você fala assim, mãe, em um ano, se eu não der resultado, eu vou sair. Foi em menos de 2, 3 meses, você já estava no outro patamar lá dentro. E esse momento, Paloma, eu falo que eu pego todo mundo de saia curta. Qual a pergunta que você tem vontade de fazer pra mim? Você pode fazer ela agora. Você tem vontade de fazer? Eita! Aproveita a pergunta. André. São muitas as perguntas, né? Então, assim, a escolha aqui de decidir, né? O que essa oportunidade eu posso aproveitar. Mas, assim, eu sempre te enxergo como uma pessoa muito... tem um empreendedor, né? Na veia aí, que não tem como negar. Mas você é muito constante. Essa constância que você tem mesmo em meio a tantos eventos, a tantos cursos, né? Mas você está ali, sempre constante. E eu queria te fazer essa pergunta. Qual o principal pilar para ser uma pessoa constante? Olha, eu falo que a motivação é de cada um, né? Isso eu não consigo ensinar. Mas a minha maior motivação de ser constante é a minha família. Tudo é família pra mim. É acordar todo dia e falar, cara, eles dependem de mim. Eu não posso parar. Então eu vim de 12 finais de semana seguidos sem parar. Esse final de semana, domingo, eu vou conseguir ir na igreja. Então, Dia dos Pais também. Depois do Dia dos Pais, até o final do ano, eu não vou parar nenhum final de semana. E o ser constante além de eu ter um objetivo, minha motivação, que é minha família, é você ter pessoas, time. Se não fosse o time, não era constante. E quando você é um líder, você fala muito de liderança. Liderança é você dar o exemplo. A gente até postou ontem um podcast da Andrea. E líder, ele tem que saber fazer tudo. E a constância é você saber fazer tudo do que você precisa na sua área. Porque quando alguém fala assim, você sabe fazer? Sei. Mas me ajuda? Ajudo. Você é o exemplo. Então, eu ser constante, eu devo uma geração comigo. Né? Um legado comigo. Não depende só de mim. Então, hoje, na posição que eu tô hoje, Paloma, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Meu time não vê eu falar assim, tô cansado. Hoje não dá. Meu time não vê eu nunca falar isso e nunca vou ouvir. Eu posso estar por dentro moído. Vambora. Tem eventos que eu durmo 2, 3 horas antes do evento. E ninguém sabe, só os bastidores que sabem. E eu tô ali, firme e forte. Então, ser constante é isso. É você ter um motivo que vai te levar a uma ação. Porque motivação é o que te leva a uma ação para você ser constante. Constante e frequente. Então, todo dia eu tô ali, nas redes sociais, no meu dia a dia, né? Eu falo que eu passo mais tempo com o time do que com minha própria esposa. E é isso. Essa questão desse motivo, né? É muito forte, né? A questão da família. E isso eu acho que também é o que aproximou muito, André. Porque, assim, nesse pouco tempo que eu te conheço, eu sempre vejo um cara íntegro, família, e de princípios, né? Então, eu sou muito seletiva, né? Quando eu vou escolher mentores,
profissionais que estão ali comigo para me ajudar nessa caminhada. E todos os que estão comigo, né, que fizeram esse acompanhamento, que eu aprendo todos os dias, ele tem esse pilar, que é a família. Uau. Então, eu acho que isso aproxima muito. E você lembra que eu falei? Só vai. Lembra? Só vai. Gente, Meu papai. Só vai, Paloma. Só confia. Gente, o André, ele é tão essa confiança, essa autoconfiança dele é tão nítida que eu ficava desesperada. E às vezes eu falava assim, gente, não dá, não vai. E aí eu mandava, André, assim, porque assim, quando eu comecei o curso de palestrante, a primeira aula eu me vi em um lugar onde 80%, 90% das pessoas estavam ali já com o seu nicho definido, o seu assunto, e elas queriam apenas, né, estavam ali para aprender as técnicas, a parte técnica. Eu comecei do zero. Quando eu comecei o curso de palestrantes, eu não sabia nem o que eu iria falar, como eu iria falar, por quê. E eu saí da turma de palestrantes com o meu nicho, meu subnicho, meu micronicho. Uau. Com o meu método, com o meu e-book pronto. O André nem sabe disso. Ó, que top. Logo nós Eu gosto quando meus alunos me surpreendem. Legal. Né? E várias outras coisas que você vem acompanhando nesse curto espaço de tempo. Show. Né? Isso tudo é resultado do seu trabalho. Top. Resultado do seu trabalho. Eu sou só uma sementinha. Eu sou só um instrumento de Deus para fazer acontecer. Mas se não fosse você, André, às vezes a gente vê muitos profissionais por aí que às vezes fazem por dinheiro. Sim. E você não tem isso. Você não faz por dinheiro, né? Então, assim, você traz as pessoas para perto, você consegue, assim, entender a particularidade de cada um e respeitar. Porque, às vezes, né, hoje nós temos esse acesso com o André. Não sei se no futuro a gente terá, porque as coisas mudam também. E eu entendo, hoje eu tenho maturidade para entender isso, que as coisas mudam. Daqui a pouco, gente, gigante aí, tem que marcar a agenda aí com um ano de antecedência. Mas... Amém. E é o que eu profetizo, assim, de verdade pra sua Amém. vida. Recebo. Porque eu sei que você merece isso. E quando eu me vi ali totalmente perdida, então, assim, um processo totalmente, assim, desgastante, tanto no profissional quanto no pessoal, porque, assim, às vezes a gente pensa, nossa, foram 3 anos pra tudo isso acontecer, gente, mas foram 3 anos desafiadores. 3 anos que todos os dias eu tinha que escolher algo na minha vida. Qual é o meu difícil hoje? E aproveitando que você falou isso do difícil, manda uma mensagem pra sua audiência. Aquela mensagem final que a pessoa fala, cara, eu precisava ouvir isso. Capricha. Eu vou voltar à frase lá do início. Eu quero que você seja como uma fênix, capaz de ressurgir em meio às cinzas. E usa de todas as suas dores e desafios como combustível para você vencer. Eu acho que essa é a mensagem, é a frase que me move todos os dias. Todos os dias eu tenho o direito de escolher qual é o meu difícil. Top. E eu escolho se eu vou parar e chorar ou se eu vou levantar e continuar. Parar é difícil e continuar também é difícil. Então escolha qual o seu difícil. Legal, top. Paloma, queria te agradecer. Imenso prazer estar aqui com você. Tenho um carinho muito especial por você e a gente ainda vai fazer muitas coisas juntos. Pode ter certeza disso. André, e conte sempre comigo, viu? Obrigada. Desistir jamais. Continue sendo gigante. Mudei até a frase. Ai, que lindo. Tá bom? Obrigada, viu, André? Muita gratidão mesmo por sua vida. Que Deus abençoe você, Cacá, toda a sua família. Obrigada por todo o carinho. Saiba que isso a gente leva, né? E a gente transborda na vida de outras pessoas, porque vocês transbordam na nossa vida. Amém. Então, muita gratidão mesmo. Gratidão minha. E aí, gigantes, gostaram? Esse é o Fala Gigante de hoje, nosso podcast. E tá vendo o aviãozinho aqui? Compartilha, segue, porque as pessoas precisam ouvir o depoimento da Paloma, que ela falou aqui sobre liderança, sobre relacionamento, sobre família, que é muito importante. Se encontramos no próximo episódio. Simbora!